Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, filhos desta vida, bem-vindos todos nós, filhos desta vida, e bem-vindo todos os seres que aqui reinam, numa multiplicidade imensa. Bem-vindos, filhos desta vida, tanto quanto todos nós, filhos desta vida. O que possa estar equidistante em todos esses seres da vida que aqui estão, reinantes neste campo de vida de encarnados e todos os demais que tratamos de bem-vindos. A equidistância absoluta, já que a equidistância do reino deste campo de vida e de outro campo de vida, de outra atmosfera de vida e assim por diante. Há uma equidistância absoluta, sempre equidistante. Quer dizer que sempre estaremos equidistantes. Então, estes seres que aqui estão reinantes, encarnados nesta terra, e que para todos nós, nesta equidistância absoluta, somos da natureza humana espiritual, equidistantes absolutos, onde possamos estar, visíveis e invisíveis, em atmosferas visíveis e em atmosferas invisíveis, outros campos de vida, somos equidistantes. E daqui, um tanto bom como no quesito do tempo que poderíamos tratar, onde toda esta roda gira, estariam todos vós equidistantes, ou talvez os seres que aqui estejam, onde quer que estejam, porque somos filhos da natureza humana espiritual. Então, não há muitos tipos de seres da natureza humana espiritual. Existem os seres da natureza humana espiritual. Isso quer dizer que quando não separamos as circunstâncias, não separamos o temporal ou atemporal, ou seja, o que for que podemos tratar disto em separado, a equidistância sempre existirá. E se há equidistância, há contágio. Ora, o contágio. Sabem, filhos desta vida, se todos os equidistantes invisíveis aos vossos olhos agora não existissem, e nem houvesse equidistância, jamais seria o que estão respirando aqui agora. Jamais seria. Quer dizer que esta equidistância e o contágio que possa haver em todas as equidistâncias possíveis, de milhares de léguas ou de milhões de léguas, seja o que for, em todos os condizentes dele, potencializações, e que trazem os campos, que trazem os vestígios, e de que trazem as impressões, algo inacreditável. Quer dizer que o ser da natureza humana e espiritual, como todos nós, é algo muito mais do que um álibi discutível nesta terra, que possamos tomar o rumo de nossas ideias, ou daquilo que nos consome, ou daquilo que, de todas as preferências, ou seja, de tudo. Só há um fundamento máximo, já que o condizente e o contágio que possa existir na particularidade humana, formatam-se atmosferas, divisões, infinitas divisões, mas a equidistância é igual ao fundamento deste ser da natureza humana e espiritual. Porque de outro modo, de onde estiverem, serão reconhecidos. De onde estiverem, serão reconhecidos. Mas há algo muito intrigante. Tudo aquilo que formatamos como vestígios, impressões, aí sim. Aí a equidistância desaparece.
formatamos com um conjunto de obra de estarmos juntos com impressões que condizem com nossas impressões. Impressões que condizem com nossas impressões realizam a obra-prima de atmosferas. E as atmosferas são múltiplas no decorrente da formatação exata, de uma lei exata das impressões que temos. Então vamos dizer aqui, nesta multiplicidade, e na equidistância 1, seres da natureza humana e espiritual, de onde estiverem, do tempo que estiverem aqui ou não estiverem aqui, a equidistância absoluta, como a equidistância dos astros, como a equidistância desta orbe para o Sol, a equidistância. Se tirarmos um planeta disto, tudo fica diferente. Mas as impressões dos planetas e do Sol é uma só. Então, na velocidade temporal do que diz respeito a tudo que possamos olhar, de todos os modos possíveis para todos os planetas do Sol, o que faz realizar a obra-prima de sempre olharmos exatamente é as suas equidistâncias. Mas se cada planeta tivesse uma impressão, e cada um tivesse uma impressão, e dentro da impressão estivesse em alguma parte, poderíamos olhar o quê? É isto. Vão reencontrar-se, filhos desta natureza, todos nós, pelas impressões que são sustentadas, pela competência daquilo que sustenta. E diz assim, todas as impressões que quiserem serão sustentadas. Tudo aquilo que, de acordo com as impressões, puder estar diferenciados, será sustentado. Então vamos dizer aqui, numa aposta legal, de um tipo de legalidade daqui, dentro das impressões que estão aqui de cada um, quem se encontrará com quem. Mas estarão equidistantes. Quer dizer que um estarão para lá, outro para cá, outro um pouco para baixo, outro meio para cima, outro para onde for. Porque assim o é. Estarão equidistantes. Se cada um daqui, neste campo de vida de encarnados, onde os olhares, os respirares são idênticos, cada um vai para o seu lar, são equidistantes. E no reino deste campo de vida, todas as impressões se imiscuem e são visíveis, mas não em outras partes da vida corrente neste grandes, riquíssimos universos. Separam-se. Quer dizer que uma mamãezinha que tem uma impressãozinha do seu filhinho e do seu filhinho que tem impressão da sua mamãezinha poderão ser correligionários disto, encontrarem-se da mesma impressão, mas se a impressão for totalmente distinta, não se encontrarão. É o efetivo. Então isto é muito sério. Quer dizer que estaremos sempre juntos na condição do fundamento de sermos da natureza humana e espiritual, equidistantes, seja em que reino que for. Se um descer e um subir, um olhar para o outro vão se reconhecer. Quer dizer que se temos a impressão, calculamos a impressão, fazemos um ditame da impressão, ela se constitui e sustenta. Mas ela se sustenta no modo do sustento onde ela vai viver. Então, por enquanto, seres, este vós, como todos nós, como todos aqui, exatamente onde nos encontramos ou não nos encontramos. Então existe um padrão legal para isto. Seremos equidistantes eternamente? No fogo de lá que sabe, ou no céu de lá. E estaremos desencontrados em absoluto naquilo que realizamos por obra nossa, no condizente que somos a obra-prima sustentada pelo Criador, que diz assim, cuidado, porque todas as impressões que tenho será sustentada.
Então, enquanto no mobile, no movimento desta vida, neste campo de vida, sim, se reencontrarão na África, na Ásia, no Sul, no Norte e no Leste, com todos os consignados das impressões que quiserem, apenas aqui. Então saibam que oportunidade tem todos nós, nisto que tratamos agora. Então, a grande questão das questões e das questões de todas as questões, ora, qual a impressão correta ou a incorreta? O correto é termos a revelação, que temos para nós um tesouro, que significa que podemos realizar a obra-prima disto, como termos um maquinário, e sabemos que podemos utilizar aquele maquinário de que modo? Então tem uma revelação, por doação eterna, ilimitada, e por toda a ancestralidade, tens a competência daquilo que é sustentado em vós, e que faz a característica da natureza humana e espiritual, de que concerne, de que tudo que é possível, dentro do verbo será sustentado. Inexorável. Então, se temos uma impressora, e temos a revelação do que significa uma impressora, então vamos utilizá-la, e vamos ter todos os cuidados do mundo, porque ela pode imprimir tudo o que é possível contrário. Então, cada pisar, cada tudo. Então, significa que quando, neste pórtico de tudo que tratamos de maior possível, que é retornar ao fundamento, quer dizer que só a partir do fundamento, e temos uma revelação, que temos uma impressora, temos todas as competências de que adentram em nós, que nós não fizemos. Não fomos, fizemos oficina e fizemos, nem um cabelo. Tudo tem a propriedade que ganhamos de presente e de que temos uma herança inacreditável. Há uma herança até no quesito de vosso organismo físico, de vossas células, da condição atômica, da conjugação do verbo destes órgãos todos, que estão aí sem fazer nada, eles estão trabalhando. Com uma inteligência inacreditável no que podem. Mas temos algo muito mais que este organismo, muito mais do que a célula, muito mais do que tudo. Temos algo muito mais do que todos os animais e todas as aves, todos os répteis. Nós temos algo a mais. E no condizente a isto, este a mais. Aí sim. Porque uma pulga não tem a competência de fazer impressões diferentes de outra pulga. Mas nós sim. Podemos ter a impressão do Pai, do Criador, como quisermos. Podemos ter a impressão de todos os nossos atos, como quisermos, sim. Podemos sim. Podemos coletivamente destruir outro coletivamente, integralmente. Podemos destituir toda a ancestralidade original desta terra e colocarmos a nossa impressão lá. Destituirmos a ancestralidade de tudo que estava original há milhões e milhões de anos, arrancar tudo, destituir tudo e colocar a nossa impressão do que nos interessa. Não podemos. Quer dizer que no quesito, Simon, temos uma impressora inigualável e que jamais qualquer circunstância científica vai realizar. E de que é algo muito intrigante de todos os fundamentos do fundamento. Somos seres viventes e estamos no quilate máximo de estar existencial. Quer dizer que o quilate que podemos ter de ser um ser existencial, com uma multiplicidade de impressoras que podem imprimir o que quisermos, e temos que dar conta dela. Então, se imprimimos impressões, conjugamos com outras impressões, abraçamos esta e esta, fazemos um tecido. Então, pergunte para os grandíssimos místicos desta terra,
E quando ficamos alinhadinhos no todo este tapete, então somos um tapete. Não, quer dizer que o fundamento desapareceu. Que sois? Um tapete entremeado. Então, como voltar para casa um tapete entremeado que tem que levar todos os cruzamentos e pontos? Então, recordem e lembrem bem, não é feito de pontos, entrecruzar e prontos. Torna-se um tecido. Nesse tecido, como poderia ser de um ponto, de um linhavo, de uma linha, ter a ciência de sua própria condição existencial? Isto quer dizer que neste tecido todo, a revelação desaparece. Então não tem, a revelação desaparece, a sensibilidade desaparece. E temos todo o tesouro na mão. E temos uma caixa de verbo. Esta caixa de verbo é do tamanho do inacreditável. Podemos pegar este e vou usar este hoje. Ele será sustentado. Mais que isto, será sustentado vossas pernas dentro daquilo, vosso organismo, vossas mãos. Então, quando temos a revelação de que dentro do que fundamento somos, e que temos um maquinário repetido, gigantesco, como impressoras imensas, então temos que ter todo o cuidado do mundo, porque haveremos de dar conta. Porque não sabemos realizar numa oficina própria, nem a própria unha, nem física, nem extrafísica, nem quintesseadicíssima física. Então não somos donos de nada, tudo é por nós. Não temos competência, como sempre trazemos todas as vezes, deles a prima deste elemento ar que respiramos. Somos tão arrogantes que o ar é obrigado a existir. Como se ganhássemos toda a herança do mundo, e toda a herança do mundo, e ficamos o quê? Tudo que é por nós é súdito. Os elementos são súditos. Os alimentos que vêm daquilo que é sustentado é súdito. Tudo é súdito. As estrelas é súdito. Os oceanos, os mares, os rios, tudo de presente. Sabe o que fazemos? Fazemos uma cerca e dizemos assim, este rio é meu. O rio é seu? Toda a profundeza é sua? Tudo que vai para cima é seu? É seu? É seu essas células que daqui a pouco não estarão mais aí? Profanamos pelo que temos, que diz que temos, que todas as impressões de que temos e que é sustentada, o que quisermos. E podemos fazer uma cerca na vertical, então. Vem do Sol até a Terra, aqui. Depois ela se aprofunda até o outro lado deste grande planeta. É tudo meu. É. Numa revelação desta, vamos perder tempo fazendo de cerca do Sol até o outro lado da Terra, sendo que nós ganhamos de herança tudo, todo o ar deste orbe, toda a água desta orbe, todos os minerais, todos os vegetais que transmutam do Sol e da Terra tudo que precisamos. Somos donos de tudo isso. Nós somos donos de tudo isso. E naquilo que é aqui distante, todos os seres que estão aqui invisíveis, todos vós são donos também. Porque vós estavam aqui nesta cadeira há pouco, mas não estão mais. Mas são donos também, não esqueçam de que podem fazer uma cerca de todo o sol e todas as nuvens, até toda esta terra lá embaixo, e dizer, é meu.
podem pegar até todo o ar, comprar todo o ar desta terra, e dizer é meu, todos que morram sem ar. Estamos falando de milagre, não estamos falando de imbecilidade. Estamos falando de milagre que condiz ao que todos nós recebemos por herança. E a nossa existencialidade é uma herança eterna. A competência e a capacidade de que temos de estarmos neste campo de vida de encarnados. Como sempre falamos, não é um bairro, não é uma rua, não é um país, não é um continente, é um campo de vida de encarnados. Este campo de vida de encarnados está na velocidade única deste campo de vida de encarnados, onde todos, como todos os animais se veem, com os mesmos olhos, cheiram como todos eles, têm saliva como todos eles, têm o dormitório dos alimentos até que eles não estejam mais. Fizeram isto. Então, saibam, no interior deste portal de ficação, apenas temos uma fidelidade: retornar ao fundamento. Então é assim. Quando perderem-se por este mundo grande e perderem o mapa de onde estão, a primeira coisa que vão recordar é procurar um mapa, que é o fundamento. Se estiverem no deserto e o fundamento é a água, em desespero, olhando para as estrelas, ou para todos os Jeovás desta terra, vão procurar o fundamento. Depois que beber a água, aí sim. Se não beber a água, não vão precisar mais nada deste reino, porque estarão mortos fisicamente. Então aqui diz respeito assim, perder um mapa, perder o fundamento? Não perdi, não. Porque este mundo é um faz de conta. É um faz de conta imenso, com todas as impressões possíveis, que ninguém está perdido. Tem um nome de rua, tem uma estadia geográfica, tem um número, numa categoria de número até astrológico, em algum lugar onde se assina, onde se nasceu nesta terra, e que diz respeito a um campo de vida do tempo. E todos sabem, todos têm a impressão que sabem diretamente o que diz o tempo, que diz respeito ao encarnado nesta terra. Por se dizer cada um, e se perguntar para cada um, vai dizer dentro da sua impressão o que significa estar encarnado. E o tempo do encarnado. Então podemos ter as impressões que quisermos. Podemos dizer que tempo corre e de que é inevitável. Mas que hoje, então, dentro das minhas impressões, o que vale é que é esta. O que vale é o fundamento. Estão de passagem. E estando de passagem, vai valer as impressões que tiveram e o traçado que fizeram com elas. Não há o que mude. Nós, fidelíssimos e queridos irmãos e irmãs, quem trata com todos vós, e não, absolutamente não importa das impressões que tenho, ou do crédito das impressões que tenho, porque são tão múltiplas, que Madre Paulina, que estiver aqui, e precisar da impressão direta do que significa Madre Paulina, ela vai esperar muitas vidas. Recolham-se, cada um diz o que tem impressão de Madre Paulina. O que é a impressão que tem de vossos semelhantes, bem próximo? Que impressões tem daqueles que dormitam? O que impressões tem deste numerário da vida? Que impressões é que possam ter do que ganha e o que perde? Então saibam, retirando as impressões existe o fundamento, ele é um só.
só existenciais, e acabou. Todos nós. Madre Paulina, em todos os equívocos possíveis, em todas as regiões que possam estar todos nós, seremos a natureza humana e espiritual. Este é um fundamento. Porque como seria encontrarmos em outra atmosfera e não fosse mais a natureza humana e espiritual, fosse um lobo, uma tartaruga, um alienígena, sois da natureza humana e espiritual. Então, se tivessem agora uma visão dos olhos carnais, veriam Madre Paulina, eles veriam Madre Paulina mesmo. E se cada um, dentro das suas impressões, notasse Madre Paulina, como seria? Então, Madre Paulina agora só tem uma possibilidade para brilhar todos nós. Seres existenciais, encarnados desta terra, jamais serão uma impressão. Jamais. Então, se temos este fundamento e não utilizamos, é que quando fizemos um tapete de impressões e não queremos perdê-lo, queremos valorizá-lo até o último dia de nossas vidas. É o tapete que fizemos. Se aqui é amarelo, justificamos que é amarelo. Se aqui é perpendicular, porque justificamos que é perpendicular. Se é profunda, se aqui é. E se é negro, aqui também. Se os fundamentos, que é absolutamente fundamento, incontestáveis, estamos no mundo daquilo que entendemos ou daquilo que temos impressão, repetindo, e fizemos nossos próprios tapetes. Os tapetes valerão. O que sois sem o tapete das impressões? Cada um daqui. Impressões de como, por quê? De todas as justificativas mais fedorentas. Todos nós. Madre Paulina também. Porque já teve impressões fedorentas. Por que haveria de não ter impressões fedorentas? Se nascemos e crescemos num lugar fedorento, não sabemos o que não é fedorento. Sabiam disto? E passamos de pai para filho fedorento. Escutaram bem? Escutou bem Madre Paulina? Escutou bem Eurípides Barçanufo? Escutamos todos nós? E todos aqueles que estão aqui? E todos que estão aqui são simplesmente seres que não conseguem morrer e que têm sob o jugo ou de sonhos, impressões, pesadelos dentro de todas as impressões possíveis, incalculáveis dores de suas próprias impressões. Então, como vai ser? Então, será que Madre Paulina e todos que estão aqui vão ter a prodigalidade de serem videntes? Não precisa. Sejam videntes de si mesmo, porque assim estarão. Não precisa procurar videntes. Nem precisa procurar alguém que pudesse vir aqui, materializar-se aqui e dizer como é lá do outro lado, que daqui a muito pouco tempo voltar, e que daqui a pouquíssimo tempo estou. Na graça e competência absoluta daquilo que foi sustentado é o pai e a mãe. Tudo demais é intermediário. Apenas isto. Não fizemos qualquer algo do fundamento. Ele se fez. O útero cresceu. O feto cresceu. Dentro de uma lei pródiga, de uma inteligência inacreditável, que esse próprio feto não se fez, nem a mãe dele se fez, nem o pai dele se fez, nem a mãe do pai, de todos que Madre Paulina já teve, foram intermediários de um quesito máximo, do nada. Ninguém faz algo. Faz do que já existe.
mistura a laranja e faz suco com água e mistura e coloca mel. Quem fez o mel? Quem fez o doce? Quem fez a laranja? Quem fez a casca da laranja? Se garantimos o fundamento, temos um mapa na mão. Se perdemos o mapa, temos impressões. E tendo impressões, muitos outros têm. Quem tem melhor impressão ganha. Será que é isso? Então vamos recordar algo. Quando fizemos este traçado, este tapete, podemos ter a impressão que não existe tapete, que não existe ponto nenhum, que não existe nada, nem que existe a vida depois da morte, nem que existe Deus. Ora, então não existe Deus. Essa peste que está falando, ela se criou. Ela criou um laboratório, foi no laboratório e se criou. Criou a competência do próprio inteligenciar isto. Recebemos a obra-prima pura de todas as entradas que temos da natureza humana e espiritual. Depois a infestamos do jeito que quisermos, ou não. Quer dizer que o retorno é para tudo aquilo que nos faz e nos sustenta, e naquilo que somos existenciais sem trama. Então, ora, quem desconfia de trama e destes que estão sentados, a Madre Paulina também, ora, por que estão encarnados? Por que será que estão encarnados no campo de vida de encarnados provisório, pesado, com muitas chagas, com todos os obséquios de todas as explorações humanas e de tudo demais? Por que será, não? Quando sentarmos na cama de manhã, em absoluto, de sentir o próprio assento, de sentir o próprio organismo, de sentir o próprio despertar, de sentir o próprio existencial. E sabemos que tudo está sendo sustentado. E tudo que está sendo sustentado é uma herança gigantesca. Porque toda a herança do mundo, toda ela, todos os reinos, ele não estando mais aqui, não existe. Acabou. Isso quer dizer que quando sentamos, e tudo está sustentado, a nossa imbecilidade, a nossa arrogância, a nossa competência de ter as impressões que quisermos, inclusive de nossos semelhantes. Nossos semelhantes, sabe o que são? Da natureza humana e espiritual. Na relevância que estão no campo de vida de encarnados. E na relevância fundamental de todas, são existenciais. Fim. O discordante, não concordante, seja o que for. Se temos o prêmio todo este tesouro, e todo este tesouro podemos utilizá-lo de como? Da impressão de que faz de conta, de que não faz de conta, ou seja o que for. Vamos levar só as impressões. Ora, mas não é muito intrigante? Vamos levar a impressão daquilo que tivemos impressão do que tínhamos. Nossa, mas isto é muito intrigante. E que nesta impressão do que tínhamos é a nossa própria jaula. Então, quando o fundamento é gigantesco,
Como a fidelidade aqui, filhos desta vida, um para o outro. Qualquer uma fidelidade. Se tratamos de impressões, cada um tem uma. Quer dizer que a fidelidade são quantos que estão aqui? Mas sabe de uma coisa? A fidelidade de vossos corações é uma. Uma só. A fidelidade de vossos pulmões é uma só. A fidelidade de como em fundamento acontece, de outro ser vir para esta terra e de como vim, é um só. Será que os espermatozoides discutem, os óvulos discutem, os tecidos discutem? Qual a impressão, qual é a melhor? Então, o que acontece? Precisão, o máximo que pode. No limite daquilo que somos os reis. Porque vaca não come carne. Os carnívoros comem carne. Nós comemos tudo. Com todas as impressões que podemos ter e de que somos existenciais, num degrau a mais da evolução, de que mais próximo possível do Criador, multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5 mil. 1 milhão. Cadê o 1? Se olharmos todos nós para outro ser da natureza humana e espiritual e o vemos como existencial, o ser da natureza humana e espiritual, um prodígio da matriz criadora, da criação, que tudo, absolutamente tudo, é milagre e é mistério. Porque não podemos fazer nada com milagre e com mistério. Bater numa máquina e beber num copo, pois eles são. Então é a criatura que veio, num épico de tempo reduzidíssimo, Cristo tratou de fundamento. Multiplicou-se por 1000 por esta terra, estando tão à deriva, que queria atender o máximo possível dentro do quesito de arrefecer poderes e recursos, tratando de cada um dentro de suas próprias impressões e valorizando-as. Castigando-as, aprisionando-as. Então, no máximo, do que esse ser da natureza humana e espiritual que se está manifestando, olho para todos vós. Nenhuma impressão me vale o fundamento e é um milagre. Não creio em nenhuma fidelidade dos seres que possam ser sustentados por suas impressões. Nenhum. Creio no milagre. Creio absolutamente que tudo é milagre e que tem uma inteligência própria. E nós temos um desígnio à parte. Utilize o verbo como quiserem. Acho que nós acertamos, não? Madre Paulina acertou em cheio todas elas. Então Madre Paulina retornou aos fundamentos, só isto. Atinente a isto, aos fundamentos, declaro com todo o amor que apenas este reino existe, o uno. Todos os demais são falsos. Reúnem-se em coletividade, produzem o que querem. Todos os infortúnios possíveis, toda arrogância possível, toda miserabilidade possível, com tudo que é possível, do que sejam miseráveis, continuam miseráveis. Então Cristo, este famoso Cristo, disse isto que nós estamos tratando. Em primeiríssimo lugar o Pai, porque apenas no sustento do Pai acontece o Filho. É um fundamento. Quando sai do 1 deste fundamento, 2, que acha que ele falou?
Que bobagem é esta que poderia ser esta? Que bobagem é esta que poderia ser esta? Então, todo o quesito, toda a natureza deste portal de ficação diz respeito ao fundamento e diz respeito ao que todos os seres que vêm, que já estiveram aqui, disseram simplesmente que estão numa sala de aula e aqui existe uma professoria, todos estão fazendo a réplica dos seres que vieram aqui, e aqui a Sofia, uma réplica. Nada. Depois do nada, vão aprender o abecedário. Fundamento. Aritmética. Fundamento. Vamos. Então perguntem para a professoria se 1 pode ser 2, 3 e 4. O 1 é o 1. O 2 é o 2. O que multiplica, se multiplica-se em absoluto. Então existe uma tabuada que é muito antiga. Desde a época dos faraós existe o fundamento da tabuada. Já levaram uma tabuada na cabeça, porque Madre Paulina já levou tabuada na cabeça. Então Madre Paulina queria tanto dar tanta tabuada na cabeça e qualquer impressão imbecil que os fazem sair do 1 e ir por 1000. E que se todos aqui falassem, vamos nos encontrar no alfa, vamos nos encontrar algo, jamais se encontrarão. Porque cada um tem um vestígio das próprias impressões, dos próprios quesitos. Então já ouviram falar de seres acordados? Seres acordados moram no fundamento, distribuem o fundamento. E é tão simples que parece que é impossível, porque temos que levar o tapete inteiro. E ele é infame. Então, quando no fundamento tudo é, e cada um não é nada, tudo começa. Quando tudo somos e o fundamento não é nada, não tem limite do que é sustentado. 1000 vezes se precisar, 1 milhão de anos. Tem atmosferas para quadrilhões e quinquilhões de seres. Porque quem formata as atmosferas só pela própria competência daquilo que, de todas as impressões possíveis. Neste instante, uma atmosfera ou outra está sendo fundada. Dentro de toda a espiritualidade, com muita paciência, existe um campo de vida e envio subsequente atmosferas. Muitas, num degrau acima daquilo que sublima dentro da sensibilidade e dos degraus abaixo, onde a sensibilidade desapareceu, até para a luz, até para tudo. Nisto existem atmosferas em planos. Quer dizer que um que desencarna, rapidamente ele vai para um tipo de atmosfera, o outro vai para outro tipo de atmosferas infinitas, como sonhos. Dá para dizer onde vão caber todos os sonhos? Onde vão caber todos os pesadelos? Dá para. Vocês geograficamente poderiam dizer? Não tem limite. Então, não importa. É do cabedal de cada um o que quiserem realizar no manifesto da proeza imensa desta herança que receberam. Primeira, sua existencial. Fiquem não existencial agora. Se esse existencial, que olharem para esse existencial, ele está lotadíssimo de algo. Tem um existencial com uma mala gigantesca dentro.
Mas vai tirar essa mala de cada um. Então ficamos guardiões de nossa própria mala. Nem que esteja e seja pesadíssima, como uma carga insuportável. Ficamos que nem cães guardiões daquilo. Não há quem retire. Então, se um formoso guia, se um formoso ser da natureza humana e espiritual, com toda a condolescência que possa ter, e da soberania de toda a sua amorosidade possível, vier para cada um e disser, entre neste bem-estar e siga. Mas deixa essas malas aí. Então saiba que num instante do tanto de tempo e da velocidade de tempo, quando deixarmos a mala, imediatamente sublimamos, vamos para cima, que nem balão. Porque o balão sobe automaticamente como um gás mais leve que outro gás. Ele é leve e sobe. E se for muito pesado, ele desce. Bom, isto é uma equação exata, porque existe o gás hélio, que ele é mais leve. Quem vai desfazer o gás hélio e fazer ele ficar pesado? É a lei da densidade. E cada densidade tem uma vibração e uma irradiação. Quer dizer que a vibração é a irradiação que torna-se mais densa para que possamos saber dela, porque a mais sutil é a irradiação. E as radiações é que fazem a possibilidade de adentrar em nós e inflar o balão da existencialidade de cada um e da sua matriz geradora. Infla e sois. Com 7 entradas principais e 7 camadas principais que multiplicam-se. E é suficiente para simplesmente decidirem que daquela porta até aqui vão caminhar pelas próprias pernas e sentarem vossos glúteos nesta cadeira. E os nossos também. Isto não é lindo? Ou é péssimo? Então saiba, fidelidade não é a impressão que temos do que é fiel, principalmente conosco mesmo. Porque a nossa fidelidade dentro da impressão não é fiel, nem infinitamente para nós mesmos. Porque tratamos de realizar obra-prima, de ter muitas impressões. Quando não é uma, é outra. Isso tem um plano de impressão de que somos fiéis. Então a fidelidade crística está no fundamento. Quer dizer que quando Madre Paulina desafia e trata que é impossível a fidelidade entre todos os seres que estão aqui dentro de suas impressões, isso maltrata vossas impressões. Então aquilo que maltrata a impressão ou desmaltrata a impressão não significa nada. Absolutamente nada. Basta para olhar sempre para a fidelidade. E a fidelidade é o milagre. E a fidelidade é o fundamento. Apenas isto. Se Madre Paulina tiver a competência de usar os verbos que aqui estão no pé dela, para cada um que esteja aqui, como poderia haver algum tipo de fidelidade dentro das impressões que possamos ter? Nenhuma. Então, quando não somos nada, começamos. Mas quando não somos nada, quando menos mais nada, a competência de não realizarmos obra-prima, de aprisionarmos em nós mesmos de tudo, fica menor. É uma lei. Fica menor. Pisamos melhor.
Olhamos para os nossos semelhantes e queremos que o outro olhar seja dentro das nossas impressões e elas que valem. Quando que valerá? Quando valerá? Imprimimos impressões de nossos semelhantes e fazemos delas o suficiente para que elas demarquem um território. É isto? E ficamos felizes que a máscara das nossas impressões seja iguais, idênticas. Então formamos uma família uníssona. Então, uníssono é a competência maior de nossa existencialidade. Uníssona com aquilo que sustenta-nos. Ele dá todos os equipamentos possíveis. Mas todos os seres que ficam mais leves deixam todos os equipamentos que não vão precisar mais, nem das impressões. Só o verbo. E o verbo no quilate da potência, ele é. É tão é que o verbo é Deus. Então há algo muito intrigante, como filho do Pai, do Criador. Aquilo que jamais não é manifestado. Ele é o sustentador, nunca é o manifesto. Que nunca vamos encontrá-lo como manifestação. Nem vai se materializar-se aqui. Ele materializa-se no que ele sustenta. Em todo o existencial desta terra e de todas as terras. Mas precisamos tratar disto. Então tratamos do Criador. Tratamos do Pai, tratamos da Mãe, da fonte geradora. Um pedacinho da fonte geradora está entre vossas pernas. A grande fonte geradora, que tem a competência da fonte de trazer outro ser humano para esta terra. Bom, ganharam de presente esta fonte. Não fabricar em cima da árvore. Veio de presente e fala, o que eu vou fazer com isto? Fazemos um tapete com isto. Sabem, filhos desta vida e Madre Paulina também, porque estão encarnados? Por causa do tapete, filhos desta vida. E pela fonte geradora do fundamento máximo de tudo, que fomenta tudo que é possível, porque tudo vem dela. Quando desencarnados, essa fonte geradora continua. E por acaso, é aquilo que vem para todos dentro de um encanto. Promove um movimento, e depois disto um milagre vem. Então tratamos de fonte geradora, não tratamos de impressões que temos disto. Então a fonte geradora crística era tão imensa que totalizou-se. Ele era só um. E o Pai, o sustentador. E ele trouxe isto para nós. Para quem? Para as impressões do mundo. As impressões dadas a uma idolatria crística tornou-se todo o império monumental da grande Igreja Católica Romana, que Madre Paulina pertenceu, e de que está fora de todos esses alicerces. E tenho que cumprimentar a vida e trabalhar por isto. Por isto Madre Paulina está aqui. Então, muito, muito menos do que uma santa, muito menos.
apenas que está acordada. E que para isso é o fundamento. E que em nenhuma impressão a fidelidade. Nenhuma impressão é fiel. Porque é dado que há outra. É dado que há outra. É dado que há outra. Como as impressões vão tratar do fundamento? As impressões formatadas vão dizer deste fundamento, mas que fundamento? Fundamento que tenho que amanhã cedo vou retirar dinheiro do meu bolso, vou encontrar dinheiro no meu bolso. O débito e o crédito deste mundo, dia e noite, por todo canto que é possível. O crédito orgânico, o débito orgânico. E nisto, filhos desta vida, existenciais desta vida. E como poderia ter uma impressão outra que não estão no campo de vida de encarnados? Como poderia ter pretensão de diretamente saber que todos os olhos desta terra olham do mesmo modo? Imperadores, não imperadores, na sarjeta, não na sarjeta, expiram o mesmo ar, no fundamento. O que é maior que isto? Poderíamos dividir em castas quem recebe ar ou não? Podemos receber em casta de outro modo que venha para esta terra ou não? Não, nada disso. É um mundo de impressões. Então, por acaso, no campo da espiritualidade dos grandes místicos, eles trouxeram isso. Então não é Madre Paulina que está trazendo isso. Estou trazendo isso dentro deste portal de unificação, de que tem potência suficiente para tratá-lo com todos os seres que estão aqui, despertos e revelados. No último quesito, no último expirar. Então, Madre Paulina vai utilizar o exercício da sua vidência. No último expirar, agora, estão os que estão na sarjeta, não sarjeta, ou que estão em qualquer tipo de reinado, em qualquer tipo de poder, em qualquer tipo de auspício no campo de vida da Terra. Fim. Isto é um fundamento. No exato estado deste expirar agora, nesse campo de vida da Terra, dá para fazer uma livre do último, igualzinho, último. Quer dizer, de que tamanho podem saber diretamente o que é o milagre de estar aqui nesta Terra. Entre o milagre de estarem aqui e daquilo que tem a impressão de estar aqui, Madre Paulina vai ficar com o milagre. E vós? Imprimimos tanto, até o ponto que não sabe como saímos mais das impressões. Então não precisa ninguém trazer a pólice daquilo que estamos enjaulados. Nós mesmos realizamos. Sim, existe a propriedade da jaula das impressões de todos aqueles que, em detrimento de leis dos homens, estão disto ou daquilo. Mas isto é factual, os olhos veem. Qual a jaula que os homens não veem?
Bendita seja esta possibilidade entre nós, porque não somos absolutamente nada, todos nós. O apogeu que numa revelação desta, que precisa de um pouco de sensibilidade, que este tecido grande tira, ficamos insensíveis. E sem insensibilidade, nada funciona nesta terra. Tudo que era de fundamento nesta terra, sem sensibilidade, não sobreviveria. Aqui entre nós agora, pela natureza simples, não pelo exercício, e nem pela caridade, nada disso. Existem seres especialíssimos aqui, que já deixaram todas essas impressoras há muito tempo. E contando a questão direto, podem armazenar a potência divina. Quando armazenam, a sensibilidade fica aflorada. E quando são intermediários dentro dessa sensibilidade, trazem para nós uma boa-aventurança que é natural e simples. E está para nós agora, natural e simples como respirar o ar. Perdemos isto e ganhamos o quê? Então podemos dizer assim, pelas minhas impressões, estou só seguro neste grande mundo lá fora. Por isso faço tudo por ele. Meus votos sagrados estão para este grande mundo lá fora. Seus feitios e suas impressões. Lá me sinto segura. Sim. Sabe o que é de entrar em um lugar que em aparência é seguro. Mas quando amanhecer o sol vai ter que sair de lá. Então saibam, vão ter que sair de lá. Para todos vós. Nós sabemos diretamente que no tocante até a condição física, temos tudo isto que tratamos. Condiz que podemos dizer, vamos limitá-lo, diminuí-lo. Precisamos atingir isto. Então, existe um circuito de fidelidade que não é aquilo que entendemos, nem achamos, nem temos impressão. Isso chama-se fidelidade entre todos os seres que estão aqui. A fidelidade só vem do fundamento, porque poderíamos brigar pelo fundamento. E todos nós trazemos algo dentro desta fidelidade. Existe um circuito, ritos de passagem. Então não é uma leitura de nuvens que passam, é uma leitura da competência em totalidade, da natureza humana, do esplendor, da natureza humana espiritual. Tratando o condizente crístico, todo o traçado crístico diz respeito a algo. Do primeiro fundamento 1, e no condizente do primeiro fundamento 1, e daquilo que é sustentado, de que em primeiríssimo lugar é 1, então, uma regra simples, não confecciona tecidos, pontos, travamentos, que os eleitrais tratam tanto, mas que é que nem um chinelo, o karma. Isso quer dizer que fica um elemento como hélio, suave, totaliza-se.
Dentro desta totalidade crística, diz respeito, que caminha pelo fundamento de outro modo, ele traria a intelectualidade, separado, fragmentaria o homem e faria da sua racionalidade, da sua intelectualidade, junto com a intelectualidade, do conhecimento do mundo, não conhecimento direto, ampliado e multiplicado, diz do fundamento e do fundamento Isso quer dizer que a totalidade torna-se Não quer dizer que estará nas nuvens olhando para a eternidade para sempre. Torna-se uma antena gigantesca. E todos os fundamentos que existem dentro deste reino, até o fundamento da grande fonte geradora fica imenso. Não fomos produzidos em castas. E também onde fomos produzidos, as milhares, milhares e milhares, já estivemos em outros planos, já estiveram em outras atmosferas, de outros planos, de outros tudos. Estamos aqui porque ficamos deuses. Fizemos uma impressão abrupta, inacreditável, e ficamos uma parte de Deus. E tudo milagre acontecendo do lado, só que não pegamos nunca. Não pegamos nenhum milagre, não pegamos nada. Perdemos o contágio e ficamos tudo separado. Desapareceu tudo. Desapareceu a fonte geradora até dos alimentos. Aí tivemos que trabalhar muito. E no aquisitivo de trabalhar muito. E todas as impressões que ganhamos de presente, escravizamos. Ficamos maiores, menores, minúsculos, seja o que for. E será sustentado. E está sendo. Então, apenas no minúsculo. O minúsculo. Minúsculo. É o que vemos à frente. O milagre. Ou as piores impressões. E dessas infiéis em totalidade, como todos os seres que saem do fundamento, e multiplicam suas impressões e vivem através delas. Nisto existe um rito de passagem, que todos que já estiveram aqui, caminhamos juntos nela, apenas para exemplificar a potencialidade de um ser da natureza humana e espiritual. Então, um ser da natureza humana e espiritual que tem a revelação de que tem uma fábrica de tudo que tratamos, ele tem uma revelação e olha para baixo e eles obra-prima de um tapete imenso. E quando ele tem a revelação disto, ele tem um sobressalto gigante. Tem um sobressalto gigantesco. Como qualquer engano nesta terra, onde todos os bolsos esvaziaram, trazem um bom sobressalto. Coloca as mãos na cabeça e diz, meu Deus, meu Pai, minha Santíssima Trindade. E agora? Nisto, acontece algo muito inacreditável. Imediatamente, seres que aguardam se pronunciam e serão os guias desta jornada. Só se apresentam quando? Porque se estivermos como guardiões dessas malas de toneladas, não há quem possa chegar perto, porque vão arranhar, mandar embora, ter ódio, ter raiva. Assim sendo, este ser que tratamos, uma mobilidade um pouco maior. Existe uma sede natural de reencontrar a casa e de reencontrar a fonte.
Mas este ensejo é total. Não é um ensejinho pequeno. É um grande ensejo. Neste grande ensejo ele não é mais nada. Tudo que possa existir, todas as impressões, simplesmente é uma jaula gigantesca. E não há o que resguardar daquilo, nem guardar daquilo. E em desespero, se estiver preso nos seus pés, realizaram a obra-prima e tirar os pés neste sobressalto, sobre a indicativa do Espírito. Quando este ser da natureza humana e espiritual dentro disso, e dentro desta potência maior que não se esvai para todos os cantos, potencializa-se em si mesmo, desde a fonte geradora até em cima. E ele totalizando-se a sede gigantesca. Sabe que está longe de casa, em desespero. Não tenho que ter nada de guardião neste lugar. Neste sobressalto, algo que se apresenta, uma passagem. Então isto não está no imaginativo, Mas se isto se apresenta de onde esteja, porque tanto aqui como deveras do milagre deste planeta, a contrapartida da equidistância é igual. Igual. E abre-se isto de uma velocidade para outra. E abrindo esta passagem, tem um portal, uma porta. E esta porta é absolutamente incorruptível. Mas quando se apresenta uma totalidade desta e esta sede gigantesca, a porta se abre. Um guia se apresenta. E ele tem um chamado para adentrar esta passagem. Então, saibam disso. Esta passagem é de uma velocidade para outra velocidade. Encarnado nós estamos tratando, mas na hipótese de que esta passagem possa estar em todos os campos de vida possíveis, entre um campo e outro, de outra velocidade, no despojo natural, um guia oferece-se, porque em toda passagem, em tudo que é possível de algo para algo, existe algo. Na criação, um guia. Então, junto com este guia, essa velocidade maior o traga para dentro, leva para dentro, então não sabe mais. É assim? Se é dia, se é noite, onde está e que velocidade está? E que tempo está? Mas intrigantemente chega a um lugar que é muito intrigante e sempre será intrigante. O espírito, o campo, ou seja, qual for, do descanso. E não é uma paisagem linda, que colocamos nossa cadeira de pé para cima e ficamos olhando a paisagem ideal. É o campo do descanso. Nisto, é tão tremendo, e o cansaço foi tão grande de tantos vestígios e de tudo que tratamos, e quando chega, ele vai saber que ele nunca esteve descansado. Esteve um pouquinho descansado. Um dedal de descanso. A totalidade do descanso é algo inacreditável. E esse algo inacreditável abre a porta para algo. A gratidão. A gratidão não estava em algum lugar. A gratidão é uma entrada. Uma das entradas que diz respeito, como eleito da natureza humana e espiritual, da capacidade, da competência de sentir. Então a gratidão, quando esta gratidão implode como uma flor que se abre, então a gratidão é tão inacreditável que é uma gratidão,
pela criação, e incluso nesta criação, a tudo o que é de criação, todos nós, estamos no álibi da criação. A gratidão é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que imediatamente algo implode. Não que ele foi para algum lugar, não foi para uma capela, para uma descapela, implode em si mesmo de entrar em oração, porque estar em oração não há outro modo. Estar em oração significa que somos uma antena gigantesca. Gigantesca. E nesta antena gigantesca, abrimos esta antena e ficamos uma antena em oração. Do quê? Nisto, não tem a competência deste ser, dentro das suas impressões, do que ele vai levar. Para quem vai levar? Está na inteligência maior que está entre todos que estão aqui. Para quem levar? Oficializaram para quem levar? Então, na altura do coração, que possamos estender nossas palmas da mão, apenas do quesito de nossa presença. Na altura do coração. Na altura do coração. Como estamos? Então, neste quesito que implode, um normativo deste portal de edificação, para todos nós, e que vem lá de cima, três vertentes. A primeira vertente, que para cada um de nós aqui, cada um, haverá um ser da natureza humana e espiritual invisível, de que fez parte de vossas jornadas, e que diz respeito a que isto tem uma soberania de visibilidade imensa. Ele estendeu a mão, pocinho, tome banho, coloque brilhantina nos cabelos, brilhantina, penteie os cabelos de brilhantina e entra. Então, ele vai colocar a mão para cada um, e aqui também de Madre Paulina. Então são 4 mãos, porque há mais 2 mãos aqui. Este ser vai colocar as mãos em cima, porque ele tem mãos, sabiam? Mãos. O que possam tratar entre todos vós, o que seria de mais fidelidade de vossa, de todos vós, tratar com este ser? Ele poderia dizer: estou procurando por todas as partes. E acontece quando eu encontro, não há menor possibilidade de saber da minha presença, nem da pujança do nosso contágio. Porque estamos tratando do mundo, dentro dos mundos e das competências do mundo, dia e noite. Então, este ser que está aqui permitiu que Madre Paulina protege sua voz. E ele diz para Madre Paulina: Senhor, que valha-me o percalço.
E Maria Paulina diz, sim, Senhor, que valha-me o percalço. A segunda vertente, esclarecer, trazer a possibilidade de clarear o que direto dentro do fundamento dos guias, porque isto traz a possibilidade de não ficarmos tão infames, de conciliar nossa vida com os guias, daquilo que mais nos importa nesta vida. Os guias são intermediários de um ponto para outro, seja do mais externo, do mais escuro, do menos escuro, do mais claro, do mais irradiante, de um campo de vida para outro, ou desse mesmo campo de vida para outro. Esclarecendo que um guia não é desobsessor, não é arrumador processual, não é obrigado às circunstâncias mais egoísticas possível dentro desta trama, deste mundo, fazer o valer pelo guia. Então um guia tem algo assim que diz respeito à sua irradiação. E nisto, ele trabalha na irradiação, e nesta irradiação, e nos seres que estão na propriedade de sua irradiação. Então, como há muitas ou poucas irradiações distintas daquilo que nos faz declarado dentro de uma opulência maior, dentro de uma irradiação, então haverá não um guia para todos, nem todos para um, haverá simplesmente esse esclarecimento, porque não há atuação nenhuma de guia aqui agora. Alguém está precisando de guia. Mas saibam, lá no fundamento desta terra terrena, das florestas, dos desertos, dos cearas, de tudo mais que existe nesta terra, de todas as montanhas, qualquer um aqui que se perca e que se aparecer um guia, vai ajoelhar, vai transpirar e vai desesperadamente dizer que conhece o caminho? Sim, siga-me. Sabe o que significa isto? Sabe o que significa este siga-me? Ele está perdido, mas ele sabe que está perdido. E se este ser, com malas gigantes penduradas, e ele for levar, o guia fala, olha, suas pernas não vão aguentar tudo isso, deixe isto, siga-me. Sem nada. E ele conduz. E quando chega onde ele se perdeu e se achou, a gratidão é gigantesca. Os guias esperam isso de nós, se apresentarão e nos levarão onde estamos perdidos. Outra possibilidade, outro critério, seja o que for. Seres curadores. Então, seres curadores são seres da natureza humana, espiritual, de um modo encarnatório, de um modo natural. E que condiz que tem um ímpeto gigantesco de curar, o ímpeto. Porque quando estão neste ímpeto, a soberania e a pujança de um bem-estar
imenso divino vem para ele. Então não é caridade, não é de nada disso. Não estamos devendo nada e também não são obrigados. Nós não devemos, mas eles não são obrigados. Porque tratamos desses seres que são obrigados a ir em qualquer lugar e curar do modo que quisermos, arrogantemente. Então saiba, ninguém vai trazer o hospital aqui. Todos vão para o hospital. Aqui é o hospital. E dentro disto existem seres curadores que aprofundam-se em cada um de vós, para cada um de vós que está aqui. Aprofundam-se nas camadas onde a causa é, trazendo seus efeitos de modos diversos, o máximo que possível. Agora, se temos impressões de algo que se torna doentio e fazemos vigília para que ele não termine, ele não pode fazer nada. Trabalho em conjunto, são velozes. E tem uma bem-aventurança nisto. Nenhuma obrigatoriedade e nem caridade. Porque com todos os tesouros desta terra não precisamos de caridade. Toda a injustiça e toda a miséria humana é um prodígio de todos nós que estamos nesta terra, porque coletivamente assim o realizamos. Depois temos o feitio de acariciar as beiradas. Então sinto nas palmas das mãos uma eletricidade. Essa eletricidade não é do tato, uma pequeniníssima. Diz respeito que estão em contágio, com uma sensibilidade deste pórtico para vós, com outros seres que aqui estão e dizem, meu Deus, será que nós rezamos por eles ou eles rezam por nós? O feitio destes seres atingem o semifísico até o físico, e decorrente disso, o físico pode ressentir-se, como demonstração. E nisto, existe um quantitativo de ação, por isso é demonstrado para todos, apenas por esclarecimento de Madre Paulina. Não é o que queremos, não é o que inventamos, não é o que obrigamos. Ajudem apenas isto, estejam solícitos para isto, e não se encharquem de alimentos para que todo exercício de todos os vossos órgãos estejam encharcados. Quer dizer que é fechar a porta para a cura? Ou vamos dizer assim, vou ficar encharcado e que me cure encharcado. Porque eu sou o mestre da arrogância. Vamos encostar as palmas da mão. Quando ficamos do tamanho do nada, algo grande acontece. Quando do tamanho do nada, a consagração acontece. Consagração significa que aquilo que nos sustenta e nos realiza a obra, de que podemos proclamar como existenciais,
Então consagramos o feitio de que não somos nada perante tudo. E quando tudo acontece, o tudo é infinitamente maior do que todas nossas asneiras. Escutou, Madre Paulina? Sim, de todas minhas asneiras. E esta tríade, muito mais que milenar, no tudo que esteja contente a natureza humana e espiritual, esta tríade inacreditável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não dois, nem três e nem 10. O Espírito Santo significa o mistério em si mesmo é fim. Gradua-nos como algo. Para o mistério, enfim, torna-se o próprio mistério. Ou, aliás, serão que não são o próprio mistério? Podem abaixar as mãos. Para encerrar, a leitura da vida não está no lugar externo que a lemos. Somos a própria leitura. Para quem de verdade em fundamento possa lê-la. Estamos encerrando. Ali tem um portão. Se tiver uma vela acesa aqui em cima da cabeça agora, quantas mãos vão apagá-la daqui a pouco? Saudações, salve a todos e nós.